Precisa de alguma alteração? Não? Está bem, irmã Nayara? Alô? Sim, pode continuar, irmão. Ok, então gostaríamos de cumprimentar a todos aqueles que estão aqui conosco, também aqueles que posteriormente terão contato com esta mesma mensagem através da internet, do YouTube. E nós gostaríamos muito, então, de cumprimentar também a todos aqueles que ainda não têm o conhecimento bem claro do que significa ter a fé. É um dos assuntos extremamente importantíssimos que nós temos dentro daquilo que significa a espiritualidade. Se nós tivermos êxito quanto à fé, então nós vamos estar tranquilos. E se nós não tivermos nenhum tipo de sucesso com relação à fé, eu creio que não há nenhuma chance de nós obtermos êxito na nossa vida espiritual. Então, queria também agradecer a irmã Nayara pelo convite que ela tem feito constantemente e também a todos os que estão orando para que esta mensagem ela possa atingir todas as mentes daqueles 8 bilhões de irmãos que nós temos que estão vivendo hoje na face da Terra. Esta é a nossa missão e nós sabemos que para nós termos êxito neste empenho, nesta obra, nós sabemos que necessitamos totalmente da divindade. Se a divindade estiver conosco, se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e também, obviamente, os anjos estiverem conosco, eis que este trabalho ele vai ser concluído. E nós também sabemos que se esse trabalho não for concluído, então Jesus Cristo não poderá então voltar. Bem, então, uma coisa que a gente fica assim admirado, e eu também me admiro, mesmo da minha própria ignorância por longos anos, a gente sempre lia no livro de Romanos, o justo viverá pela fé. E não se tinha um conceito correto do que significa estas palavras, o justo viverá pela fé. Aliás, nós somos especialistas em termos algumas frases, alguns termos que eles que são bastante repetidos, porém ele é pouco conhecido o conteúdo, o que significa de fato a mensagem de 1888. Dentro do movimento adventista, a mensagem de 1888, o conteúdo da mensagem de 1888, o que entende que foi ensinado naquela conferência famosa, a maior parte dos nossos irmãos adventistas, e obviamente tem aqueles que não são adventistas, eles também estão incluídos juntos, eles não conhecem o que é que foi ensinado em 1888. O inimigo de Deus, através das suas artimanhas, ele conseguiu de tal forma obscurecer esta mensagem, de sorte que a maior parte dos nossos irmãos ainda não tem correto o que significa ter fé. O que é entender essa palavra, entender de 2 letras apenas, o que significa ter fé. Então, é muito comum dentro da sociedade que verificar que a palavra fé, ela é confundida com uma opinião. Alguém que tem uma opinião ou que tem um sentimento muito forte de que algo vai acontecer, então se entende que esta pessoa tem fé. Fé, dentro do conceito bíblico, sempre significa ter fé em algo que o nosso Deus vai fazer e que está relacionado com as Escrituras. Isto é ter fé. Por isso que as definições que nós trouxemos aqui são 3 definições de que nós selecionamos dentre todas as traduções da Bíblia. Então, a primeira, que está no livro, naquela tradução da Peshitta, e nós lembramos sempre de que não existe nenhuma tradução da Bíblia que ela está correta em todos os sentidos, porque a tradução da Bíblia é algo extremamente complexo. E ainda que a gente verifique que nem todas as traduções elas estão corretas, de forma nenhuma nós devemos, assim, desprezar os tradutores ou colocar algum adjetivo negativo neles, porque traduzir
a palavra, traduzir o hebraico, traduzir o aramaico, é um trabalho que é extremamente difícil. Então, nós devemos, eu creio, ter uma porção de Bíblias e pedir a Deus qual é que é o sentido que ele tinha lá no original. E como nós temos a promessa de Jesus, que ele diz assim, que aqueles que quisessem fazer a vontade de Deus conheceriam a respeito da doutrina. Ou seja, se eu tenho algo dentro da palavra de Deus que eu não compreendo e eu me ajoelho e peço para Deus, ele vai verificar se eu quero entender aquela informação para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Esse que o Espírito Santo vai colocar dentro da nossa mente exatamente o conteúdo que tinha lá no original, ainda que a gente não entenda uma palavra de hebraico, de grego, ou desses tipos de realidade. Eu vou ter que fazer, aqui, uma pequena pausa, irmã Nayara. Eu estou, com um problema aqui, com a energia elétrica, e eu já, em seguida, eu retorno. Só, por favor, me deem dois minutinhos, um instante. Me desculpem, foi um imprevisto. Então, com relação à palavra fé, sempre a palavra fé, ela está relacionada com um fato, uma promessa, um mandamento que estão contidos na Bíblia, algo que Deus falou. Então, por isso que a Peshitta, que é essa tradução, então, ela definiu assim, aquilo que nós lemos no livro de Hebreus 11, no primeiro versículo. Mas eis que a fé é a convicção das coisas que se esperam como se já fossem realidade. É a revelação das coisas que não se veem. A revista atualizada é a mais conhecida dos nossos irmãos adventistas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E na outra tradução, Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, me parece que a Peshitta aqui, ela foi mais feliz em expressar o que significa a fé. A fé é a convicção das coisas que se esperam, como se já fossem realidade. E, na verdade, não é bem entender como se fosse realidade, porque quando Deus Pai fala, a realidade já existe e nós sabemos que esta é exatamente aquilo que acontece. Agora, daqueles que tiveram, assim, alguma definição daquilo que é fé, eu creio que o Jones foi muito feliz quando ele se expressou assim: fé é esperar que a palavra de Deus realize o que diz e confiar nessa palavra para realizar o que ela diz. A fé ensina que a palavra tem em si mesma poder para realizar o que ela própria declara. É a crença fiel. A palavra é a palavra plena de fé, a palavra cheia de fidelidade de Cristo para honrar a sua palavra, que não pode mentir, porque nós sabemos bem claro de que tem o versículo que diz que Deus não pode mentir, e nós sabemos de que todos os mandamentos que Deus tem na Bíblia, todos eles são promessas. Então, somente a palavra de Deus realiza o que ela é declarado. E depois ele ainda completou mais. A palavra de Deus, ela é possuída pelo divino poder pelo qual realiza o que é falado. Fé é saber que na palavra de Deus há esse poder. É esperar que a própria palavra, realize a coisa falada. É o depender dessa mesma palavra para realizar o que afirma. Exercer fé é esperar que a palavra de Deus cumpra o que promete. Cultivar a fé é a prática de fazer com que a confiança cresça
no poder da própria palavra de Deus, para cumprir o que é dito nesta palavra. Então, nós temos aqui assim, um esclarecimento tão singelo, entender, de uma forma, entender, uma expressão, entender, assim, em palavras tão fácil de agora se compreender. Veja, entender ainda o Jonas, a fé é a dependência somente da palavra de Deus e o esperar que essa palavra cumpra o que diz. Então, a justificação pela fé, portanto, é a justificação por depender somente da palavra de Deus, e esperar que essa palavra somente a cumpra. Nós temos visto que alguns entendem que agora estão dando, que nem nós sempre gostamos de realçar esse fato, nós, do movimento adventista, em relação à fé, em relação à justificação pela fé, nós agora estamos dando os primeiros passos. E nós sabemos que logo mais o movimento vai ser reconhecido como aqueles que de fato têm fé no poder da palavra de Deus. Lamentavelmente, este assunto ele esteve, vamos dizer assim, oculto à consciência, à mente do movimento adventista. Porém, agora ele está vindo com absoluta clareza. Então, ter fé significa nós termos a certeza absoluta de que quando nós citamos a palavra de Deus, assim como Jesus Cristo fez, esta palavra vai criar o conteúdo dentro da nossa mente. Porque de vez em quando a gente ouve ainda alguém dizer o seguinte, que a palavra de Deus tem poder. Bem, que a palavra de Deus tem poder, mas quem não sabe entender que a palavra de Deus tem poder? Qualquer um entende que vai olhar a Bíblia, ele logo nas primeiras páginas, ele tem contato com esta mesma realidade, porque Deus falou e tudo aconteceu. Então, que a palavra de Deus tem poder, todos aqueles que abrem a Bíblia sabem perfeitamente porque recebem essa informação. No entanto, nós termos a consciência de que, diante de uma tentação, nós citarmos a palavra de Deus e que ela vai criar o conteúdo dentro da nossa mente, ou seja, ela vai criar a obediência dentro da nossa mente, esta realidade, é a certeza de que esta coisa, entendeu, vai acontecer e que Deus, de fato, vai honrar, assim, a sua promessa, o seu mandamento, esta parte, entendeu, ainda nós precisamos bater mais para que as pessoas possam ter consciência e possam também cultivar essa fé. Nós lembramos que Ellen White, em uma ocasião, ela escreveu que gastou alguma coisa, ou seja, investiu alguma coisa perto de 1 hora, tentando ajudar aquelas pessoas que estavam lá junto com ela, no sentido do que significa cultivar a fé. Hoje, então, que nós recebemos essa informação de que, diante de cada tentação, Jesus Cristo citava a palavra de Deus, e agora ele está, então, nos recomendando que nós façamos a mesma coisa, porque ele diz assim, ele diz, siga-me. Então, siga-me significa, faça aquilo que eu estou aqui fazendo. E, então, nós sabemos que esta necessidade ela é aquilo que nós devemos agora nos especializar em cultivar a fé, ser automático. Na hora em que o inimigo traz qualquer tipo de tentação, nós rebatermos ele com um versículo, com um dos mandamentos de Deus, e nós sabemos que quando nós pronunciamos aquele versículo, ele vai se tornar realidade dentro da nossa vida. Bem, existem dois ou três fatos que foram registrados na Bíblia, porque na palavra de Deus nós temos assim o grande empenho de Deus de poder estar ansioso por nos ensinar o que significa a fé. Então, houve o fato que foi registrado a respeito do centurião, e nós sabemos que Jesus Cristo, ele se dirigiu àqueles que estavam presenciando o pedido e também o testemunho que esse ancião deu, e ele falou que mesmo em Israel ele nunca tinha visto uma fé tão grande. E qual é que era a fé? O centurião, apenas para lembrar, ele chegou a entender para Jesus Cristo e falou a entender, olha, está acontecendo isso. E Jesus Cristo disse, eu vou lá.
Ele diz, não precisa ir, não precisa, apenas fala uma palavra, porque eu também tenho autoridade. E ele se expressou dizendo de que Jesus Cristo, apenas com uma palavra, poderia resolver a questão. E Jesus Cristo reconheceu esta fé, e o livro de Mateus, então, registrou esta realidade para o nosso conforto e também para a nossa instrução. Um outro exemplo, obviamente, é o paralítico lá de Betesda. Ele estava enfermo há 38 anos, e quando ele ouviu que Jesus Cristo falou para ele se pôr de pé e andar, ele creu nas palavras de Jesus. E quando ele foi querer fazer um pouco de esforço, eles entendem que a divindade colocou energia e força e poder, e ele pôde não só se pôr de pé, como também andar e ir para casa. Um outro ponto também de alguém que teve fé é aquela mulher Sírio-Fenícia. A filha dela estava muito mal, e ali nós vemos o que significa também o poder da oração intercessória. A oração da mãe veio a livrar a filha de uma possessão demoníaca. Então, nós gostaríamos muito de que cada um de nós tivesse, então, a bênção de nós desenvolvermos a fé no poder da palavra de Deus. E não somente de sabermos que na palavra de Deus tem poder, mas sim aplicá-la a cada tentação, porque no livro do Desejado de Todas as Nações, na página 88, a gente lê assim: para cada tentação, Jesus Cristo tinha uma única resposta. Está escrito. E se o nosso mestre fez isso, nós sabemos muito bem de que nós, então, devemos imitá-lo nesta parte, de acordo com aquilo entre que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está, então, assim, de uma forma velada, confessando que ele também citava a palavra de Deus da mesma forma como o mestre também fez nos seus 33 anos de vida, enquanto ele esteve aqui dando exemplo e vivendo, e também buscando elevar toda a humanidade, porque ele era o representante, ele era o segundo Adão. E ele, então, como segundo Adão, praticou e ele cultivou essa fé. Nós não devemos ter nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de receio, e nenhum tipo de forma de nós encontrarmos algum desvio, para que nós também, então, façamos aquilo que Jesus Cristo fez. Veja, entender mais, o Jones. Então, o justo viverá pela fé, significa o quê? Ele viverá pela fé no poder criador da palavra de Deus. E o Jones ainda diz assim, porque tanto ele, como Ellen White, como Wagner, todos eles tiveram o máximo de empenho, e a gente fica admirado como que o movimento adventista não pegou no arranque logo em 1888. E veja, o que ele diz, o que ele escreveu. Essa é a forma determinada por Deus para a vitória sobre o pecado. O método divino de fazer as coisas é mediante a sua palavra. Por sua palavra, os mundos foram criados. Então, no livro de Lucas, Jesus Cristo falou sempre que a semente é a palavra de Deus. Então, se nós sabemos que dentro de uma semente tem vida, e nós não sabemos como é que Deus coloca e como é que ele conserva a vida dentro de uma semente. Mas também a gente não sabe como é que tem a vida num ovo, um ovo de um passarinho, um ovo de uma galinha, um ovo de uma ave. Como é que Deus colocou a vida lá dentro e como é que a vida ficou lá, entendeu? E ela está lá latente. E a mesma coisa, então, que em cada um dos mandamentos nós temos lá vida, porque Jesus Cristo falou assim: as palavras que vos digo são espírito e vida. Então nós sabemos que é o espírito. Quando nós citamos a palavra de Deus, não somente nós reconfirmamos a presença do Espírito Santo em nós também, porém nós também recebemos a vida que estava naquela semente, e nós sabemos que esta vida que estava na semente é a vida de Cristo. Ou seja, quando nós citamos a palavra de Deus com fé, quem é ele que vem, de fato, tomar conta da nossa mente? Quem é que vem nos possuir
é exatamente o Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que quando Jesus Cristo vem, ele não vem sozinho, porque o próprio Jesus Cristo falou, viremos a ele e faremos morada, ou seja, a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tomam posse da nossa mente, precisamente diante da hora que o inimigo vem nos tentar, e nós citamos a palavra de Deus com fé. Quando isto acontece, eles entendem que nós estamos, então, sendo enxertados na videira verdadeira. E quando nós somos enxertados na videira verdadeira, automaticamente, instantaneamente, há a produção do fruto, e o fruto o que é? É precisamente a palavra de Deus construindo dentro da nossa mente a obediência de acordo com aquilo que foi citado. Então, da mesma forma como numa semente, já temos a árvore, na palavra de Deus, então, nós temos também o seu conteúdo. Então, se nós pudermos, então, dar assim, um exemplo bem simples, nós sabemos que no livro de Mateus 22, no versículo 37 e 39, lá está entre a semente do amor ao Pai, lá está a semente do amor ao próximo. E a semente da paciência, por exemplo, pode estar no livro de Tiago 5:7, onde nós lemos assim, sede pacientes. Então, quando nós vemos qualquer tipo de mandamento, nós de forma nenhuma devemos entender que nós devemos fazer aquilo. Quando nós entendemos que nós mesmos que vamos fazer aquilo, o que está acontecendo está acontecendo que nós estamos retornando à antiga aliança que gera para a escravidão. Por causa do quê? Porque naquele tempo, quando Jesus Cristo chegou para Moisés, e dentre Moisés foi trazer aos israelitas a proposta do Senhor. E ele disse, se vocês forem guardar a minha lei, o meu pacto, e no livro de Deuteronômio nós sabemos que o pacto dele eram os 10 mandamentos, então se vocês forem cumprir os meus mandamentos, vocês vão ser o meu povo particular. E aquele povo que entendeu, quando então eles se viram diante da lei de Deus, eles disseram, nós vamos fazer tudo aquilo. Ou seja, quando um de nós, diante de qualquer tentação, deixa de citar a palavra de Deus, nós estamos na justiça própria. Nós estamos naquela parte do legalismo, dos trapos de imundície. Porém, quando nós, então, cremos que estamos diante de uma semente da paciência, ou uma semente da pureza, ou uma semente da honestidade, e nós citarmos um único mandamento relativo a esta mesma circunstância, eles entendem que automaticamente nós temos a realidade, nós temos a bênção desta obediência ser criada dentro da nossa mente. E é por causa disso que Jesus Cristo disse assim que o fardo dele era bem leve. E, de fato, o jugo dele é bem suave. Por causa do quê? Porque, ao invés de nós estarmos agora com a necessidade e a intenção de nós cumprirmos por nossa própria força, agora, então, nós temos fé naquela semente, fé naquela palavra que vai produzir dentro de nós o seu conteúdo. Então, nós devemos, com muita clareza, saber o que significa estar na nova aliança. Estar na nova aliança significa nós termos fé na promessa de Deus. Aliás, quando nós estamos na antiga aliança, o que é a antiga aliança? Eu tenho a intenção, vou prometer, que eu vou fazer, que eu vou cumprir aquele mandamento. Então, a antiga aliança se baseia em promessas que o homem faz. Agora, a nova aliança, ela se caracteriza pela fé na promessa que Deus faz. Então, na antiga aliança, essa que gera para a escravidão, nós temos o homem prometendo. Agora, na nova aliança, nós temos Deus prometendo. Quando ele diz assim, não matarás, ele está dizendo para nós, fica tranquilo, se você tiver fé, eu mesmo vou criar bondade e amor para o seu inimigo, para aquela pessoa entender que ela está fazendo qualquer coisa entender que seja odiosa para você. Então, nós
Tendo este tipo de compreensão, nós vemos aberta, então, a possibilidade de nós nos apresentarmos, de fato, como uma igreja triunfante sobre o próprio eu. Por causa do quê? Por causa que, se dependesse de nós, se dependesse da minha força, então, de fato, isso seria de algo tremendamente difícil, e nós iríamos precisar entre milhões de anos, e mesmo em milhões de anos nós não iríamos cumprir a lei de Deus. Porém, como agora, então, na nova aliança, toda a obediência depende da fé na promessa do nosso Deus, e ele não pode mentir, então agora, com muita rapidez, a igreja, de todos aqueles que querem fazer parte do povo de Deus, eles podem se apresentar perante o universo, e Deus Pai pode, muito rápido agora, então, de poder dizer a todo o universo: eis os que guardam os mandamentos de Deus, e não apenas aqueles que dizem que é para guardar os mandamentos de Deus. Então, assim, então, é que a gente recebe, então, a justiça de Cristo pela fé. O que significa a justiça de Cristo pela fé? Significa que, quando nós citamos a palavra de Deus, ele vem viver o seu caráter, ele vem viver a sua vida dentro da nossa mente, ou seja, nós passamos a ser enjesuizados, nós passamos a ser possuídos por Cristo Jesus, que é exatamente a confissão do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém, entender assim, que é tremendamente possuído pelo inimigo de Deus, então nós vamos verificar que aquela pessoa, ela tem uma força extraordinária, vai precisar de diversas pessoas para segurá-la, para mantê-la, entende? Porque ela fica, entende, tremendamente forte e também violenta. E nós sabemos, então, que quando um de nós está em Gálatas 2, 19 a 20, que Jesus Cristo está vivendo a vida dele nesta mente, nós sabemos, então, que nós ficamos enjesuizados, nós ficamos possuídos por Cristo Jesus. E Ellen White tem uma citação que diz que daí, o que Jesus Cristo faz quando ele está vivendo dentro da nossa mente? Ele vai se servir dos nossos órgãos, ou seja, ele vai se servir não só da nossa vista, não só da nossa mente, não só da nossa boca, de toda a expressão corporal, para se revelar através de nós, da mesma forma como o inimigo, quando alguém está tremendamente endemoniado, ele também, então, o inimigo se revela através daquela pessoa. Então, nós estamos dentro de qualquer tipo de instante que nós podemos estar ou enjesuizados, ou nós vamos estar endemoniados. Não existe possibilidade nenhuma de que, num instante, nós não estejamos sendo de um ou de outro. Nós não temos a possibilidade de estar em cima do muro, nem sendo possuídos por Jesus e nem sendo possuídos pelo inimigo de Jesus. Então, no livro de Gálatas, nós temos, então, esta confissão do apóstolo Paulo, que é tremenda, e nós gostaríamos muito de que esta realidade, ela acontecesse e continue acontecendo durante todos os instantes também deste dia. Então, quando nós lemos assim: tende fé em Deus, então Jesus Cristo está aqui entre nós dizendo: tende fé na palavra de Deus. Então, isto é aquilo que nós mais gostamos, então, de realçar com relação a esta justificação pela fé no poder da palavra de Deus. Nós também nos lembramos de Jesus Cristo. Os judeus chegaram para ele e disseram para ele o seguinte: então, o que é que a gente deve fazer? O que é que nós podemos fazer para cumprir as ordens de Deus? E Jesus Cristo falou: a ordem de Deus é esta, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Criais naquele que ele enviou significa nós crermos no poder que a palavra de Deus tem, não só de colocar-nos no trilho, mas também de mantermos no trilho ininterruptamente. Então, nós temos duas realidades com relação ao nosso comportamento. Nós temos ou as obras da lei ou as obras da fé. Então, nós sabemos que, enquanto o Tiago estava, então, tratando das obras da fé,
o Paulo estava tratando a respeito das obras da lei. Então, por isso, entende que não existe nenhum tipo de contradição entre Tiago e o apóstolo Paulo, ou seja, entre a epístola de Romanos e a epístola de Tiago, com relação à fé, com relação às obras, porque um estava se referindo às obras da fé e o outro estava se referindo às obras da lei. Então, enquanto o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém vai ser justificado por obras da lei, ou seja, através do meu esforço para fazer as coisas, é impossível cumprir a lei. Agora o apóstolo Tiago está então falando a respeito das obras da fé. Então ele disse que sem as obras não pode de forma nenhuma existir fé, porque as obras é uma evidência que a fé existiu e que isto abriu a possibilidade, abriu a probabilidade do poder de Deus, de Jesus Cristo, se manifestar exatamente naquele mesmo instante. Então, veja, entender mais uma outra parte, entender aquilo entender que nós temos agora, então, ele é escrito pelo Wagner. Ele escreveu assim: antes que os homens aceitem plenamente a simples palavra do Senhor, ou seja, que ele tenha fé no poder da palavra de Deus, tudo deriva do eu. As obras da carne são apenas pecado. E por que entende que é pecado? Porque é um motivo que eu vou fazer aquele tipo de esforço, no sentido de cumprir a lei por minha própria força, o motivo sempre vai ser egoísta. Sempre ele vai ter alguma coisa visando o nosso benefício próprio, por causa do quê? Porque nós não temos capacidade nenhuma de construirmos, ou seja, de criar um único motivo altruísta, um único motivo de amor ao Pai ou de amor ao próximo. Impossível. Por quê? Porque se por uma aventura fosse possível, e se eu pudesse, então, criar um único motivo altruísta, então por que eu não podia criar dois? Ou se eu crio um, crio dois, porque não criou, então, em infinito? E assim, então, eu poderia dispensar totalmente o nosso Deus, poderia dispensar totalmente a fé no poder da palavra de Deus, e se isso viesse, então, a de fato acontecer, e é isso que eu estava fazendo uma concorrência com o inimigo de Deus, quando ele falou assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu também agora tenho capacidade de eu criar um motivo altruísta. Isso aí nós devemos abolir totalmente dentro da nossa mente. Por quê? Porque nós sempre vamos estar na dependência de Cristo Jesus. Nós sempre vamos estar na dependência da palavra de Deus. Nós nos lembramos que Ellen White escreveu que quando a presença de Jesus Cristo fosse tirada, a fonte do poder devia ser a palavra de Deus. E por isso que Jesus Cristo, quando ele estava indo lá para a pátria celestial, estava se despedindo dos discípulos, ele falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho. Em outras palavras, ele estava então dizendo: olha, agora, entendeu, vocês têm à vossa disposição um poder onipotente. E Ellen White fala que quando se une a vontade de Deus com a vontade humana, o resultado é onipotente. Há uma outra citação famosa do Espírito de Profecia que diz assim: colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. E como é que eu faço para colaborar? A palavra-chave aqui para abrir este tesouro é exatamente a compreensão do que significa colaborando. Colaborando significa que diante de cada tentação nós vamos citar a palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu estou colaborando com esta realidade, ou seja, eu estou abrindo a porta para que Jesus Cristo entre dentro de minha mente e ele construa o que ele mesmo venha a obedecer. Então, isso significa a justiça de Cristo pela fé, que é a essência da mensagem de 1888. E também o Wagner também, ele escreveu assim: quando a fé está presente, Deus atua. Quando a fé está ausente, aí, lamentavelmente, o inimigo atua. Ou seja, a carne nossa é que vai, então, querer entender, cumprir os mandamentos de Deus, e nós sabemos que isto é algo
totalmente impossível de acontecer. Agora, daqueles, entende, que tiveram fé, daqueles, entende, que assim, eh, das demonstrações, ou pelo menos dos registros do que significa ter fé, eu creio que nós não temos nenhum, entende, que supera, pelo menos, né, não me vem, entende, assim na memória, um, entende, que supera a expressão do livro de Abacuque. Então, como ela é muito importante, entende, eu vou ler. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Imagina se ele não tinha fé no poder da palavra de Deus para escrever isto. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Nós lembramos, entende, que existe aquelas cabras montesas, a gente fica admirado como, entende, que elas andam em cima daqueles penhascos, e elas não eram uma, entende, não tem uma, entende, que cai. Então aqui o Abacuque faz esta expressão que significa a melhor de todas as declarações do que significa ter fé inabalável no poder da palavra de Deus. Então, que cada um de nós tenha esta mesma bênção e que cada um de nós tenha a graça de nós estarmos entre aqueles que aprenderam a cultivar a fé. Eu tenho certeza que nesse dia nós vamos ter muitas oportunidades de nós irmos cultivando a fé, desenvolvendo a confiança, a certeza de que quando nós citamos a palavra de Deus, ela vai cumprir, ela vai realizar, ela vai construir o seu conteúdo dentro da nossa mente. Então, isso significa, então, nós temos fé. Um dia desse, nós estávamos numa reunião e as pessoas estavam falando a respeito da consciência, e houve alguém, entende, que era, na verdade, um pregador, e ele, entende, se expressou assim, dizendo que a consciência nossa nos dá ordens, e nós protestamos, nós dizemos de forma nenhuma, a consciência não dá ordem. Quem dá ordem exclusivamente é a palavra de Deus. Agora, quando nós vemos uma ordem da palavra de Deus e nós concordamos com aquela ordem, a nossa consciência registra isto. E sempre que acontecer qualquer fato concernente àquela realidade, a consciência vai automaticamente nos lembrar daquela ordem. Ou seja, a consciência, ela de maneira nenhuma nos dá ordem. Ela aponta apenas a ordem que nós aceitamos da palavra de Deus. E se posteriormente nós revisamos aquela mesma informação e nós compreendemos ela de uma outra forma, a consciência nossa vai se ajustar automaticamente. Eu quero entender assim, lembrar, apenas como uma ilustração, de que antes da gente conhecer a mensagem do Adventismo, antes da gente ter contato mais profundo com a Bíblia, a gente, entende, vivia, entende, fumando, bebendo, comendo carne de suíno, entende, tudo quanto era tipo de coisa que um católico normalmente faz e julga que isso, entende, é algo, entende, que é tranquilo. E eu digo, entende, com toda a sinceridade para vocês que a minha consciência de forma nenhuma me acusava como se eu estivesse fazendo alguma coisa que fosse indevido. Por causa do quê? Por causa que meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, meus irmãos faziam assim, meus vizinhos faziam assim, todas as pessoas que eu conhecia também, entende, faziam daquela mesma forma, então isso, entende, era o normal. De maneira nenhuma, entende, a minha consciência me acusava de que eu estivesse ofendendo a Deus, entende, com relação a esse aspecto. No entanto, quando daí veio a informação, a consciência automaticamente se ajustou para a nova realidade. Então, termos uma consciência, segundo aquilo que Jesus Cristo falou, entende, que o corpo se... O olho, na verdade, ele estava querendo falar a respeito da consciência. Então, ele diz o seguinte, que se o olho for bom, todo o corpo, então, vai estar iluminado. Porém, se nós cauterizarmos a nossa consciência, ainda ela já
não vai estar mais fazendo o trabalho que deve, e assim nós vamos entrar numa situação tremendamente triste. Agora, no final desse capítulo aqui, nós temos uma lembrança daquele fariseu e do publicano, que os dois foram lá para o templo. E qual é que era a atitude de um? A atitude do primeiro, entender, era ele se comparar com os outros homens. E quanto mais ele via defeitos nele, ele mais, entende, subia o orgulho e o conceito que ele tinha de si mesmo. E ele então disse, eu não sou como os demais homens. Agora, aquele outro, entende, que era o publicano, ele olhou para Jesus Cristo, ele olhou para a santidade de Deus e disse, eu estou fuzilado. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Então, durante a vida, se nós vamos nos comparar com os outros homens, até entender que às vezes a gente pode subir o nível do nosso orgulho, do nosso próprio conceito. Nós vamos nos achar, às vezes, de grande aos nossos próprios olhos, se nós estivermos nos comparando com os homens. Porém, se nós tivermos a felicidade de nos comparar com Jesus Cristo, com a pureza do nosso Deus, então nós vamos sempre ter uma atitude de humildade, porque de fato nós vamos reconhecer a nossa realidade. Porém, se nós chegarmos numa comunidade e nós pedirmos assim, irmãos, aqui está no livro de Lucas, a tal da parábola dos dois, entende, que foram o fariseu e o publicano. O que você diz, entende? Você está mais para o fariseu ou mais para publicano? Quem é você? Você, entende, é o publicano ou você é o fariseu? Então, nós gostamos de alguém, entende, que concluiu o seguinte, todo aquele que, dentro desta comparação, ele se julga que ele é o publicano, então ele se julga que ele é aquele que dá certo, aquele entende que está de acordo com aquilo de Deus. Eis que este exatamente é a atitude do fariseu. O fariseu que diz, eu estou muito bem. Entende? E todos aqueles que de fato são os publicanos, quando nós pedimos para ele, escuta, você naquela parábola, você está mais para publicano ou mais para fariseu? Todo aquele que é o publicano, ele vai dizer, lamentavelmente, eu sou alguém que não presta mesmo, entendeu? Eu sou alguém que sou um zero à esquerda e somente dependo da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Então, nós gostamos de ver que existe esta reversão com relação àquilo que nós nos julgamos quando nós vamos ler o livro de Lucas, no 18, no versículo 10 a 14, nessa parábola que Jesus Cristo, então, nos deu. Então, o que significa nós, então, vivermos pela fé? Viver pela fé significa precisamente aquilo que nós escrevemos. Se vocês vierem aqui no oeste do Paraná, vocês vão verificar que nas rodovias nós temos essa mesma placa. Para vencer a tentação, cite a palavra de Deus mentalmente. Logicamente que nós podemos citar também verbalmente, mas só a lembrança de um dos mandamentos, eis que nós, então, estamos diante daquela realidade de vermos Jesus Cristo fazer a façanha de cumprir dentro de nós o conteúdo daquele mandamento. E se alguém, então, não tem, por exemplo, aqui nós citamos uma porção de versículos da Bíblia, onde ele fala a respeito do poder da palavra de Deus. Porém, se diante de qualquer tipo de situação, nós tivermos na nossa mente um dos mandamentos, apenas com os 10 mandamentos, nós podemos permitir que Jesus Cristo mantenha o nosso trem nos trilhos. Com toda a sinceridade, apenas com os 10 mandamentos, nós somos hábeis para termos êxito completo, no sentido de nós não fazermos a vontade do inimigo de Deus, e isto daqui, de todos os pensamentos que existem, eu creio entender que não existe um outro que possa superar este que é o conteúdo da mensagem de 1888. Para vencer a tentação, cite a palavra de Deus mentalmente. E quando nós estamos fazendo isto, o que entende que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que o apóstolo Paulo se referiu na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, onde ele diz, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando é entender que eu levo cativo o meu pensamento à obediência de Cristo,
quando eu, diante de uma tentação, automaticamente a consciência vai nos lembrar. Nós não precisamos nos esforçar, porque quem faz esse trabalho maravilhoso é precisamente a consciência. E a consciência, nós sabemos que ela está sendo, neste caso, dirigida pelo Espírito Santo. Então, se o inimigo é muito diligente em nos trazer tentações, o Espírito Santo é muito mais diligente em ativar a nossa consciência para que a gente cite um dos mandamentos. E quando nós mentalmente concordamos com aquilo que a consciência nos está apontando, eis que, automaticamente Jesus Cristo pode, então, criar dentro de nós o conteúdo daquilo que a nossa consciência nos indicou. Então, se nós temos a nossa consciência bem liberta de todo quanto é tipo de embaraço, ou seja, se nós não andamos fazendo aquilo de que o inimigo gostaria muito que nós fizéssemos, de nós cauterizarmos a nossa consciência, se a nossa consciência, então, ela está afinada com a palavra de Deus, e se nós, então, estamos, atendendo à consciência, a nossa vida espiritual, ela pode ser um contínuo. Gálatas 2, 19 e 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim ininterruptamente. Não há necessidade nenhuma de que durante o dia haja alguma interrupção e que a gente desaloje Jesus Cristo para que o inimigo venha dominar a nossa mente. Então, esta aí é precisamente aquilo de que nós temos como orientação da parte de Deus do que significa a fé. O que significa nós exercermos a fé. O que significa nós cultivarmos a fé no poder da palavra de Deus. Então, tanto Ellen White, como também Jones, como também Wagner, qualquer um dos três do trio de Minneapolis, eles vieram com muita intensidade de propósito no sentido de nos ensinar. E nós, agora que estamos aprendendo, e agora que nós estamos dando os primeiros passos no sentido de nós recebermos o centro, ou seja, o conteúdo, o núcleo da mensagem de 1888, esse que agora, então, nós podemos, de fato, alimentar dentro da nossa expectativa a realidade de nós podermos sermos uma testemunha que o nosso Deus está precisando, porque no livro de Isaías, no capítulo 43, eis que ele diz o seguinte, Deus Pai está falando, vós sois as minhas testemunhas, e nós sabemos que para nós sermos aquela testemunha que Deus Pai está necessitando, agora que ele está sendo julgado em razão daquelas calúnias que há 6.000 anos o inimigo vem lançando sobre o caráter dele, a única maneira de nós correspondermos, de sermos aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando, é se a testemunha fiel e verdadeira vier viver a sua vida em nós. Então, nós não queremos de maneira nenhuma construir um caráter semelhante de Cristo Jesus. Não. O que nós queremos, de fato, é que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós e que daí ele se revele. Da mesma forma como o inimigo quer se revelar quando ele consegue endemoniar alguém, agora Jesus Cristo também quer se revelar. E precisamente o livro de Gálatas 1, 15 e 16, o apóstolo Paulo, que viveu esta realidade, ele diz assim, que aprove ao Pai revelar seu Filho em mim. Então, que nesse dia nós tenhamos a bênção de que em todos os instantes Jesus Cristo possa se revelar em nós. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Nosso Pai e nosso Deus querido. Querido Pai, nós estamos agora diante desta grandíssima oportunidade que o nosso Deus nos deu, de nós sermos aquelas testemunhas, porque agora viemos a compreender a maneira como a testemunha fiel e verdadeira quer se revelar na mente e no coração e nas expressões e nas atitudes de cada um de nós. Dá, pois, a nós o êxito, especialmente nesse dia, nós lhe rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.